Comecemos novamente, né? Você estava aí falando que é possível sim identificar e que eles são importantes, e nós paramos foi aí que a gente parou de ouvir. Se você puder retomar, eu agradeço. Vamos lá, Flavinha. Vou dar boa noite de novo a todo mundo, Isso. né? Você já me apresentou, eu sei, mas sou Fábio de Recife, na verdade sou uma terapeuta evolutiva quântica, formada aí pelo Jonas e pela Flávia, além da atuação em psicologia e coach. E esse convite para mim é um convite muito honroso por acreditar piamente nesse trabalho da terapia quântica e por ver uma convergência incrível entre a psicologia positiva e a terapia quântica. O que eu estava falando antes para vocês, né, para a Flávia, Jonas e todos vocês que nos escutam, é o novo paradigma que a gente vive hoje de mundo, né? A identificação, na verdade, e o mapeamento desses sabotadores fala de uma mudança de mundo. A gente entendeu, né? A psicologia tem aprendido muito com isso, que o paradigma agora não é mais a dor, não é a causa da dor. Não que isso não seja importante, mas nós começamos a entender a necessidade da busca da saúde. É um paradigma de salutogênese, onde essa psicologia positiva vem beber dessa fonte. E a partir disso, né, alguns estudos, algumas pesquisas, a mais recente, que é o que a gente está trazendo, justamente que embasa um pouco desse trabalho do Jonas também, né, é a identificação desses sabotadores, né? Então, de uma forma muito clara, muito simples, nós começamos a entender, né, a psicologia traz essa fundamentação para a gente, que a nossa mente pode funcionar negativamente ou positivamente. E isso se dá através desses sabotadores, que são sabotadores que a gente começa, na verdade, a alimentar, eles surgem a partir da nossa existência, ou seja, quando a gente nasce e a gente começa a desenvolver na nossa infância o nosso pensamento, a forma de atuação, de comportamento, cria as nossas crenças, né? Hoje até tão difundida em tantas terapias quânticas que as crenças limitantes, elas se originam da infância. E essa crença, essa percepção são os nossos sabotadores, que nos acompanham às vezes até a vida adulta. E a gente não tem às vezes consciência disso. O quanto esses sabotadores, na verdade, regem a nossa conduta, o nosso comportamento, os nossos pensamentos e principalmente as nossas decisões. Muito bom. Deixa eu te fazer um convite. O professor Jonas te chamou novamente para o Facebook. Se Giovana estiver aí do lado, puder aceitar, assim transmite nos dois. Certo, tá joia. Giovana, vê se você consegue aceitar no seu. Mas então, Fábia, seguindo nessa linha, o que de fato são os sabotadores? Que eu acho que é a maior curiosidade das pessoas que estão assistindo e de quem vai assistir essa live daqui a pouco, né? Quem entrou, quem está entrando aí. O que de fato são esses sabotadores? Perfeito, Flávia, perfeito. Bem, nessa pesquisa, né, que é fundamentada pelo Xijard, na verdade, tudo que a gente está falando está num livro muito interessante chamado Inteligência Positiva, né? E o conceito dessa pesquisa que foi realizada pelo Xijard em Harvard, né? Porque foi realizado em Harvard essa pesquisa, ele identificou o seguinte, que nós temos 9 sabotadores universais. O mais importante deles é o crítico. O que ele diz? Que, universalmente, todos nós criamos um grande crítico dentro da gente. Esse crítico ele nos acompanha, né, de uma forma até feroz. Por que eu falo isso? Ele rege praticamente todas as nossas decisões. Então, ele é o grande sabotador que influencia, né, a maior parte da vida de todos nós. E pasmem, Flávia, Jonas, eu acho que vocês já sabem disso, mas também para todo mundo que está aqui ouvindo, isso é universal. Então, Zard traz para a gente essa figura desse sabotador crítico, né? Além dos 9 identificados, como o maior sabotador do mundo. Para você ter uma ideia, Flavinha e Jonas, eu não lembro de ter recebido um paciente em consultório que não tem esse crítico ativo dentro de si mesmo. Esse crítico, eu costumo dizer que ele é uma voz que nos acompanha diariamente. É aquela vozinha que vem dizendo assim, você não é capaz, você não consegue, você não se sente seguro, você não merece ser amado por aquilo que realmente você é. Para mim, essa frase é a mais marcante de todas. E cada vez mais, não só a pesquisa do Xizard traz, mas a prática clínica tem trazido,
a presença desse sabotador crítico como algo extremamente, vamos dizer assim, vívido, né, na prática das pessoas. E isso causa muitos sofrimentos, né? A partir da alimentação desse sabotador, a gente vê esse número enorme, né, de pessoas extremamente ansiosas, com medo, com dificuldade de realizar seus propósitos, os seus desejos, os seus sonhos, porque estão, na verdade, num condicionamento de pensamento associado a esse crítico, a esse sabotador, que é um sabotador severo, né? E que nós, na verdade, criamos ele na nossa mente. E o outro lado é o seguinte, a gente cria também as justificativas para mantê-lo vivo. E esse é o maior desafio, né? É começar a perceber aonde essa justificativa, ela é uma mentira da qual, obviamente, nós vivemos. A gente cria na mente essa possibilidade, esse crítico, ele cresce, e é uma mentira da qual nós acreditamos. Então, por exemplo, o que eu acabei de falar, então, se eu acredito que eu não posso ser amado pelo aquilo que eu sou, eu crio justificativas para isso. Então, eu começo a achar defeitos em mim, eu começo a olhar para mim e achar que eu não estou 100% magra, 100% simpática, 100% inteligente. Então, eu começo a criar justificativos para manter esse crítico aceso e, na verdade, dificultar a minha plenitude, a minha felicidade. E aí é muito interessante, Flavinha. Eu quero só pedir um segundinho. O professor Jonas está pedindo para você aceitar o Facebook, que tem telespectador lá pedindo. Tá, vamos lá. Dá só um minuto. Está pedindo para entrar lá e nós não estamos transmitindo. Vou lá de novo. Só um minutinho. Sim. Enquanto isso, o pessoal aqui do YouTube que já anotou aí que nós temos um crítico dentro de nós, né? E, inclusive, nós tratamos disso no Como Mudar Quanticamente Sua Vida em 7 Dias. Uma das aulas fala justamente sobre os sabotadores. Foi por isso que nós fizemos questão de trazer uma especialista no assunto para falar com vocês, né? Para vocês agregarem mais conhecimento. E lá no Como Mudar Quanticamente Sua Vida, vocês têm, né? O pessoal que já está fazendo, práticas para isso, né? Justamente para que você parta para a ação. O conhecimento ele é extremamente importante, é a base de tudo. E o que você vai fazer de fato com isso, não é? Como é que eu vou fazer para avaliar esse crítico aqui? Para aliviar, porque ele pressiona mesmo. Imagine você ter um julgador dentro de você o tempo todo, né? Pense aí, se você se identificou, existe um crítico dentro de você dizendo algo semelhante a isso que a doutora Fabinha, a doutora Fábia explicou agora? Eu tenho um crítico aqui. Até o professor Jonas vive, né, me lembrando disso, porque nós partimos do seguinte princípio, como dizia Jesus Cristo, né? Vigiai os vossos pensamentos, porque são a partir deles que você tem reações físicas, atitudes e tudo que gira em torno aí da sua vida cotidiana. E nós não percebemos que tem uma voz crítica que nos tira toda hora a alegria. Você poderia viver muito mais o aqui e agora se não tivesse esse crítico sabotando as suas ideias, os seus projetos, a sua vida, a sua família, o seu relacionamento e a sua saúde. Você estava falando do crítico e eu já estava aqui identificando em mim, e eu acredito que o pessoal que está aqui assistindo também já está aí fazendo as suas anotações para saber quais são os sabotadores que mais atrapalham a sua vida. Perfeito, Flávia. Flavinha, sim. Falamos do crítico, que é o universal, é o de mais poder diante dessa pesquisa do Xart, mas ele fala em outros, né? Sim. Ele vai trazendo para a gente um pouco de uma reflexão muito importante sobre nossos comportamentos. Então, ele traz o insistente. Tá. Nesse mapeamento que o Xart nos proporciona, a gente consegue identificar o percentual do quanto esse sabotador funciona. E esse insistente, né, fala de um tipo de comportamento onde as pessoas têm uma tendência a serem persistentes, mas de uma forma negativa. É aquele padrão de crença, né, de um comportamento, de insistir em determinadas situações,
as quais a gente sabe que aquilo traz um mal, certo? Mas, às vezes, a frase é um mal necessário. Nossa, eu sei. Então, a gente começa a criar justificativas para se manter com aquela postura de insistência, né? Então, a mente, o sabotador, ele fica o tempo todo dizendo assim, mas você não deve mudar agora. Eu acho que você pode enfrentar mais um pouco isso. E mesmo que você já tenha todas as justificativas para mudar esse hábito, o teu padrão de pensamento, a tua crença, ela faz com que você se mantenha, né, desta forma. Um outro sabotador também, né, porque obviamente a gente vai falar rapidamente sobre eles, é o prestativo. As pessoas me perguntam muito na consulta, né, quando eu converso, quando eu falo, né, mas Fábio, como é que ser prestativo é um sabotador? E aí, não é interessante isso? A impressão que a gente tem é que se for prestativo é porque a gente está ajudando alguém, né? Se for prestativo demais, o que acontece, doutora? Perfeito, Jonas. O que esse prestativo diz para a gente? Uma pessoa extremamente prestativa, ela está buscando, na verdade, ganhar sempre uma aceitação incondicional. É como se o comportamento que ela tem de se entregar ao máximo, de estar atenciosa demais o tempo todo, ela está acumulando energia no lugar para que ela seja vista, para que ela seja amada. Então, isso é um sabotador fortíssimo. E as pessoas, socialmente falando, as pessoas se revestem muito disso. Porque esse ser prestativo socialmente é muito bem aceito. Só que tem um limite, né? É o limite onde eu posso ser esse prestativo, mas não me prejudicar. Ou seja, compreender também até aonde eu devo ser prestativo, porque realmente é a minha natureza, é a minha forma e prática de condição, ou eu estou, na verdade, tentando um grau de aceitação incondicional das pessoas. Claro. Vocês estão me ouvindo, seria né? Seria assim também uma ideia, ser prestativo, mas sem abrir a mão de quem você é. Abrir mão de quem você é, entendi. Perfeito, perfeito. É bem essa ideia sua, eu acho que é uma ideia extremamente pertinente, que fala, na verdade, desse autoconhecimento, né? Que nós somos militantes disso. Então, essa busca, na verdade, né, desse inconsciente, de tornar consciente tudo, que a gente se auto-perceba e entenda esse limite. Né? Na verdade, a gente está falando sobre isso. Identificar sabotadores é autoconhecimento, é mais ferramenta, na verdade, para a gente identificar aquilo que não está sendo legal nas nossas vidas. Que a gente pode transformar para viver tudo. Né? Muito bom. E qual seria o próximo? Estou curiosa. Posso continuar? Claro. Vamos lá, Flavinha. Pois é, o outro é muito interessante também. O outro se chama hiperrealizador. Só para colocar o pessoal que então, vejam, um pouco depois, você falou do crítico, do insistente e do prestativo, é isso? É isso que ela falou? O crítico, insistente e prestativo? Prestativo, perfeito. Tá. Então, para quem está chegando agora, nós estamos aqui com a doutora Fábia Siqueira. Ela é prestativo. Na cidade de Recife. É muito competente, muito procurada, tá? Posso dizer também que nós temos uma parceria em Recife com a doutora Fábia Siqueira, que muito engrandeceu o nosso trabalho de cura quântica com hipnose na cidade de Recife, tá? Ela participou, ela por ela mesma, porque eu falo sempre assim, né? Quando as pessoas falam como é por dentro cura quântica com hipnose, eu falo assim, participe para você entender, tá? E para nós do cura quântica com hipnose é um prazer muito grande ter a doutora Fábia junto conosco, porque ela pôde estudar o cura quântica com hipnose por dentro. Ela pôde fazer as suas anotações e perceber o que realmente acontecia lá dentro, né? E como você sabe, né, Fábio, a gente precisa da física quântica para nos mostrar, para nos, vamos dizer assim, testificar os fenômenos que ocorrem por trás de tudo aquilo que acontece lá. E hoje ela está aqui, que uma dessas coisas que acontecem lá
que a pessoa começa a enxergar por dentro é realmente sobre esses sabotadores que ela está falando para nós. Por isso que é muito importante você prestar atenção nesses sabotadores. Tem mais um pouquinho aqui de sabotador. Veja se você se encaixa nisso daí. Veja se isso aí realmente é alguma coisa que ela fala para nós. Se faz com que você pense, puxa vida, parece que isso faz sentido para mim. Então é para você realmente observar e ver quem você é, né? E aí sim você vai começar a dar pequenos saltos quânticos na sua vida, com certeza mais para frente dar um salto consciencial maravilhoso. Muito bom. Agora sim, minha querida. Qual é o quarto? Seria o quarto sabotador que nos tiram praticamente a felicidade. Nós achamos que somos felizes por ter ele inconsciente em nossas mentes, mas como isso? Qual é o quarto? Vamos falar do quarto. Vamos lá. O quarto sabotador se chama o hiperrealizador. O nome por si só já nos traz aí uma bagagem, uma força, né? Uma pessoa que está altamente ligada em ver as coisas acontecerem. Então, é uma pessoa que está voltada o tempo todo para fazer coisas, funcionar as coisas, realizar as coisas. E veja que coisa interessante, como é que isso pode ser um sabotador? Uma pessoa que pode ser confundida com uma pessoa extremamente proativa, né? É uma pergunta interessante essa. E aí, quando a gente fala desse hiperrealizador, a gente está falando, na verdade, de uma pessoa que está muito mais voltada para o externo. Tá, entendo. Ela está realizando mais coisas para fora do que para dentro. Então, é uma pessoa que geralmente, Flávia, usa esse sabotador, é uma pessoa que tem um esgotamento físico muito grande, porque ela está se dedicando ao máximo a fazer as coisas externamente, mas muito pouco para si. Então, é alguém que se volta muito para o outro, muito pouco para si mesmo. Então, esse sabotador é um dos mais recorrentes, junto ao crítico, né? Ele faz uma dupla, assim, fortíssima. E a gente identifica isso muito. E aproveitando o gancho do professor Jonas, né, quando o Jonas fala dessa questão da física quântica, de tudo isso, né, eu acho que cada vez mais, quando a gente vai mapeando esses sabotadores, a terapia quântica, né, de evolução quântica, ela me trouxe a percepção do acesso a esses sabotadores no nível extremamente inconsciente, né? Então, quando a gente faz o processo, a gente consegue acessar isso muito mais rápido. E isso é muito interessante, porque você consegue também solucionar muitas coisas a partir dessa vivência. Mas esse seria o nosso quarto sabotador, o hipervigilante. E para o pessoal que está em casa, às vezes, até a doutora Fábia pode completar, até agradeceria. Às vezes a pessoa tem medo de falar de certas características dela, porque ela acha que só ela é desse jeito, né? Então ela tem medo e não entende que, de certa forma, quando ela detecta, é como se fosse uma doença. Ela precisa ser curada para que a pessoa volte ao equilíbrio, né, doutora? Perfeito, Jonas. Você me deu assim um presente, porque eu uso muito essa sua reflexão no atendimento, né, na minha vivência mesmo clínica. E eu digo o seguinte, sabe, Jonas, que esse mapeamento, essa identificação é uma dádiva. Nós conseguirmos identificar aquilo que não nos permite ser felizes, aquilo que não nos permite sermos exatamente o que a gente é, isso é uma dádiva divina, porque é justamente a mola propulsora para a mudança. Então, eu concordo com você, a maioria das pessoas está presa, né, estão presas a essa crença de, não posso falar sobre o meu defeito, não quero descobrir aquilo que vai, na verdade, acentuar um problema meu, prefiro ficar reservada, prefiro não me expor. Só que quando você adota esse comportamento, obviamente, é muito mais difícil, né? A gente sabe isso enquanto terapeutas evolucionistas, enquanto psicóloga também, que é muito mais difícil de você acessar esse núcleo consciente e inconsciente e causar uma transformação. Então, na verdade, isso é um grande convite, né, Jonas? Não tenho dúvida. É assim, sabe? Conforme quanto mais a gente vai adentrando na psicoterapia, vai adentrando nessas demandas que o ser humano
é inerente à vontade do ser humano. E quanto mais nós vamos adentrando, nós vamos percebendo que nós precisamos falar, nós precisamos gritar, nós precisamos colocar para fora tudo isso que nós temos dentro de nós, né? É o que nós temos feito, né? Quando a pessoa coloca para fora certos pensamentos que são muito exigentes, né? Principalmente, como você falou, hiperrealizador, não é isso? Então, eu acredito que é uma pessoa que também ela sofre muito, fica viciado. Por exemplo, em trabalho, o cara começa às 5 horas da manhã, vai parar meia-noite, vai parar 1 hora da manhã. Então, ele acha que ele fazendo aquilo, ele está sendo aceito. E quando que é muito pelo contrário, né? Então, a pessoa não tem noção, ele acha que é de um jeito ou é do outro. Um exemplo que eu dou para isso daí seria, por exemplo, assim, quando Saulo estava indo caçar cristãos, né, em Damasco. Então, de repente, há um clarão, ele cai do cavalo e ele fica cego. Aí tem todo um processo que ele passa a ser chamado Paulo e não Saulo. E aí a gente fala assim, ele pensava que era uma coisa e na verdade era outra, né? Então ele caiu do cavalo. Então geralmente tem muitas dessas coisas, a pessoa acha que é uma coisa e na verdade é outra. Então quando ele descobre, ele percebe que ele cai do cavalo e cai e o tombo é bem forte, né? Porque a pessoa fala, puxa vida, eu poderia ter vivido diferente, eu poderia ter sido diferente, eu poderia ter amado muito mais, ficado muito mais com as pessoas do que levantar 3 horas da manhã, pegar no trabalho, fica viciado nisso daí e vai até no outro dia trabalhando sem parar e ele acha que todo mundo está olhando e aplaudindo. Não, esse é trabalhador, esse é trabalhador. Não é bem assim também, não é isso? Isso. Exatamente, Jonas. Está se exaurindo, né? Esse sabotador está a pleno vapor. Ele está consumindo sua energia. Vamos pensar que a gente é uma bateria de celular. Sim. E o hipervigilante é aquele que você está na carga total o tempo todo. Mas só que você está na carga total o tempo todo para o externo. Para dentro de você, você está zerando o tempo todo. É o que exatamente você falou. São os workaholics, as pessoas extremamente viciadas no trabalho, né? As pessoas que não conseguem, na verdade, fazer aquela divisão necessária do tempo de pausa, de respirar, de entender a necessidade. Então, é um sabotador até culturalmente incentivado. Concorda comigo, Jonas? Sim, perfeito. Culturalmente. Né? Veja, as grandes empresas buscam hipervigilantes o tempo todo. Entendi. Então, é um perfil que tem uma força, né? Exatamente. Mas o nível de adoecimento é tão quanto o de realização. É disso que a gente está falando. Porque, quer queiramos ou não, existe um desequilíbrio aí, né? Isso, exatamente. Eu, particularmente, posso dar um depoimento, né? Então, quando eu comecei esse mapeamento dos sabotadores, o hipervigilante meu, ele estava assim, a pleno vapor, que é uma característica minha de vida pessoal, de uma série de fatores culturais. E eu tenho trabalhado isso há anos, eu convivo com ele, eu dei um nome a ele já, sabe, Jonas? Eu chamo... Olha aí a doutora Fábia contando o que está acontecendo lá dentro do Como Mudar Quanticamente Sua Vida em 7 Dias. Exatamente, são essas coisas que... Exatamente, né? A gente identifica, assim, né, Flávio, o sabotador e a gente nomeia ele. Isso é uma forma fantástica, na verdade, que vocês trouxeram também na formação, né, da gente começar a olhar ele de frente, né, e colocar ele também numa terceira pessoa para a gente trabalhar ele. Então, eu nomeei o meu, e esse, para mim, é uma das receitas maravilhosas. Identificar e nomear, para começar a negociar com ele quando é que ele pode estar a pleno vapor ou não, né? Então, se você que está aí assistindo ficou curioso, curiosa, lá dentro, nas aulas gratuitas Como Mudar Quanticamente Sua Vida em 7 Dias, você vai encontrar essa fórmula que a doutora acabou de colocar aqui rapidamente, mas tem lá passo a passo como fazer isso. Mas vamos deixar ela falar? Claro. Que ela tem bastante coisas maravilhosas para nos contar. E aí, qual seria o próximo, doutora? Vamos para o próximo, né? Para a gente identificar um bem interessante e também é algo que drena muito a nossa energia, né? Drena muito a nossa capacidade de sermos felizes e de solucionar muitos conflitos. Esse sabotador é a vítima. Esse é muito triste.
Olha, se o crítico é triste, a vítima, meu Deus. Pois é, exatamente, Flávio e Jonas, né? Eu acho que essa condição do sabotador, né? Esse sabotador que está mentalmente funcionando nessa condição de vítima, ele, na verdade, dificulta sobremaneira qualquer processo de decisão por felicidade. Então, a pessoa que está constantemente atribuindo aos outros, né, a responsabilidade sobre a sua vida. Então, se acontece algo, esse outro é sempre o culpado e nunca você mesmo. Então, esse sabotador, ele é extremamente pernicioso, né? Ele sobremaneira, ele traz muitas dificuldades, principalmente nos relacionamentos, né? Relacionamentos a dois, familiares, pais e mães, com filhos, né? Então, nossas relações, na verdade, ficam muito comprometidas quando esse sabotador está com muita força, né? Então, essa condição de sabotador vítima, ele realmente suga e drena totalmente a nossa condição, né? E assim, são pessoas, são perfis de... Ele ajuda você a entrar numa questão do martírio. Viver é um martírio, né? Tudo é difícil, tudo é complicado, né? Tudo é atribuído a um outro, né? Então, o tempo todo você está naquela negatividade, naquele olhar, na verdade, que o mundo não consegue satisfazer você. Né? Pelo contrário, o mundo é o culpado, essa palavra você entende bem, Jonas e Flavinha, né? Então, assim, a nossa mente cria isso, né? Que somos culpados, quando, na verdade, né, professor Jonas, nós não temos culpa de nada. Exatamente, mas nós não podemos esquecer da responsabilidade, porque a pessoa que é muito vítima demais, o que ela faz? Ela por si só não drena energia de outra pessoa, não. Mas o que acontece? Nós recebemos do cosmos a energia vital. E quando ela se faz dessa vítima, como você bem colocou aí, desse sabotador, ela não percebe, é a nível inconsciente. Mas quando ela se faz de vítima perto de uma outra pessoa, ela não drena a energia da outra, mas ela secciona a energia vital que a outra está recebendo. Então, de certa forma, ela além de ser vítima, ela é um vampiro. Perfeito. É um vampiro. Perfeito, Jonas. É exatamente isso, né? Suga totalmente do outro, né? A energia, ela drena, é incrível. Veja, esse sabotador também é um sabotador extremamente comum. O que é lamentável para a gente, não é? A gente entendendo como expansão, como desenvolvimento. O próximo é o hiperracional. 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 Eu estou falando um pouquinho com calma para que todo mundo que está acompanhando a gente anote. Então, o hiperracional. O hiperracional, na verdade, é aquela pessoa que o tempo todo racionaliza tudo na sua vida. Nós não podemos dizer que é uma pessoa sem emoção, certo, Flávio e Jonas? Porque ela tem emoções, sim. Mas, na verdade, ela nega a emoção. Ela está em constante contato, na verdade, com essa racionalidade. Então, todo o processo de decisão, tudo que pertence à vida dela, vai para o campo dessa racionalidade. E, obviamente, ela não está numa palavrinha que a gente já falou hoje aqui, em equilíbrio. Porque ela fica totalmente voltada para esse processo mental de compreensão das coisas e muito pouco sentimento de entendimento de como se sente. Que aí é o processo do autoconhecimento mesmo. Mas esse hiperracional, ele realmente prejudica de uma forma extremamente, vamos dizer assim, nociva até, né? A sua capacidade de ser humano até. Faz sentido, Jonas? Nossa, claro, faz todo sentido. E não importa se é homem ou se é mulher, os dois podem ter essa característica. Isso. São pessoas geralmente muito inflexíveis, são pessoas com posturas mais severas, branco é branco, preto é preto. Não há uma escala de cores na vida. Há sempre do 0 a 80. Então, sempre nesse posicionamento muito firme, né? Tipo assim, essa verdade é uma verdade absoluta. Eu não discordo disso.
Eu penso dessa forma e vai ser dessa forma. Então, há uma inflexibilidade através dessa hiperracionalidade, né? Que é justamente o que a gente busca, né? O equilíbrio da emoção junto com essa razão também o tempo todo. Homem e mulher de gelo. Eu não te ouvi agora, Jonas, já repete. Homem e mulher de gelo. Perfeito, perfeito, perfeito. Com relação a imagem que você trouxe para mim, e acho que é uma imagem que dá uma síntese completa sobre isso. Homem e mulher de gelo. Imagina o grau de sofrimento dessas pessoas, né, Jonas? Quando a gente está acessando esse sabotador. Como tudo fica mais difícil, né? Quando a gente vai negando a natureza primordial, que são as nossas emoções. Mas o que é importante para as pessoas que estão nos ouvindo, é o que eu vou falar para vocês, é assim, de repente você se conecta com uma dessas virtudes aí, né? Virtudes, foi bonzinho. Boa, né? Vamos dizer que você se conecte com uma dessas palavras aí. O que vai acontecer? A primeira coisa que vai vir para você é a culpa, tá? Mas lembre-se de uma coisa: quando você percebe o que você fazia e que agora você pode mudar, devido assim, eu não quero mais ser assim, eu quero ser muito mais flexível, mais maleável, né? Para viver uma vida saudável, próspera. Primeira coisa, não se culpe, tá? Primeiramente que você não tem culpa de nada. O normal é a gente falar assim, puxa vida, olha, eu era assim, 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 pronto. Não. Você fez o que fez porque a sua consciência para fazer o que você fez era a consciência que você tinha na época. Se hoje você descobriu algo diferente, então você tem a oportunidade de mudar daqui para frente. O que passou, passou. Tá certo, doutora? Perfeito. Veja, você já está, na verdade, dando o salto quântico, né? Isso. É a evolução quântica que a gente vai falar ainda hoje à noite. Que é perfeita a sua colocação, né, Jonas? De um grau de responsabilidade fantástico. Porque o que a gente está fazendo aqui é um mapeamento e um julgamento, não é? A gente está identificando isso, como eu disse, como uma dádiva, uma oportunidade de mudança e como uma ferramenta. E eu digo que é o salto quântico em sentido, né, dessa evolução quântica. Porque já já a gente vai falar também como é que a gente muda esse padrão, né, desse sabotador, a força desse sabotador. Mas continuando, Sim. partilhando com vocês dois ainda mais um, é o hipervigilante, Flavinha. Estão me ouvindo? Sim. A gente falou do hiperracional agora há pouco, e agora a gente está falando do hipervigilante. Sim. Vocês querem fazer comigo uma volta para a gente ver quais foram os sabotadores que a gente já falou, só para a gente não perder a ordem? Veja se eu vou tirar 10 nesse Vamos quesito. O crítico, insistente, prestativo, Perfeito. hiperrealizador, vítima, hiperracional e agora o hipervigilante. Flávia, você tirou nota 10. Muito bom, muito bom. Vamos falar um pouquinho dele, né? O que é esse hipervigilante? Bem, a palavra por si só traz um radical, mas na tradução, que é a tradução do português para o inglês, né? Na verdade, do inglês para o português, a gente entende o hipervigilante do Cesare como uma pessoa que está constantemente olhando o mundo com um alerta vermelho ligado. Ah, entendi. Tudo, ela é uma pessoa extremamente precavida porque ela está no perigo iminente. Então, é aquela pessoa que está num estado de ansiedade constante, Flavinho e Jonas. É uma pessoa que busca viver, né, e que tem vivido, justifica a sua vida. Esse estado de ansiedade é justificado por essa condição de sabotador. Vamos dar um exemplo, né? Então, uma pessoa que é extremamente cautelosa em relação à sua saída de casa. Tá. É aquele tipo de pessoa que diz assim, olha, antes de sair eu vou checar se o botijão do gás está desligado, se for gás ainda de fogão, né? Se eu fechei a porta 4, 5 vezes. Ela vai ter esse comportamento, na verdade, porque dentro dela está dizendo o seguinte, quanto mais eu checo, quanto mais eu estou vigilante, eu estou protegendo as pessoas. Entendo.
Só que isso gera nela internamente um estado de ansiedade absurdo, que não é mais de só se precaver. Ela entra, na verdade, numa condição de um sabotador, de uma sabotagem grande, onde ela entra no estado de ansiedade do qual ela já não domina mais. Então, ela está constantemente em alerta, constantemente se entregando a essa energia, na verdade, né, negativa, vamos dizer assim, de olhar para as situações sempre como algo de ruim vai acontecer. Então, sabe aquela situação assim, eu estou para viajar e eu preciso fazer todas as coisas possíveis, porque eu já sei que se eu não fizer isso, se é justificativa, ninguém vai fazer? E pela lei da atração, está vibrando, está sentindo, vai atrair, né? Perfeito. Então, aí já seria até só daqui a gente já partiria para uma outra live só para falar sobre o que este sabotador pode causar na vida da pessoa. Hoje ainda eu tive uma pessoa conversando comigo no privado e ela dizia justamente isso. Eu tenho estudado a física quântica, mas isso não acontece na minha vida. E aí eu disse para ela, continua firme fazendo as aulas, porque no domingo nós vamos tirar todas as dúvidas numa live às 18 horas. Então, percebe? Então, por aqui eu já consigo identificar que provavelmente ela tenha lá um hipervigilante. Exatamente. Eu não sei, você pode me corrigir, claro, né? Pelo que eu posso observar, ele acredita que as coisas podem dar errado. Podemos dizer também que esse hipervigilante, ele acaba sendo assim, um pessimista também ou não? Total. Ele entra, na verdade, nessa energia, né, Jonas? Porque, veja, ele começa a olhar para o mundo como um mundo que vai agredi-lo. Então, é um mundo que vai causar a ele um dano. Só que, na verdade, ele fica forte, o sabotador, né? Porque ele começa a criar justificativa que só ele consegue se proteger e proteger as pessoas que estão no entorno desses perigos, né? Perigos que ele vê iminentes em tudo. Então, ele olha para o mundo de uma forma extremamente negativa mesmo, pesarosa, né? E é interessante que, assim, ele vê perigo em tudo. Entendi. Então, para ele, o Og Mandino tem uma palavra que diz assim, o pessimista senta-se e lastima-se, o otimista levanta-se e age. Perfeito. Acho que é um bom lema aí para o hipervigilante. É um bom lema. Né? Para esse sabotador. Muito bem, caminhando, porque eu sei que a gente tem uma estrada longa, embora a gente tenha assim, uma noite maravilhosa, mas a gente não tem aquele tempo incrível e a gente vai passear por eles, né? Que daqui a pouco você vai dar surpresa, né, Flavinha, que a gente tem para todo mundo sobre isso, e as pessoas talvez vão entender já já. Vamos para o próximo, né? O próximo sabotador é o inquieto. O inquieto. Veja como é interessante a gente trazer esses nomes dos sabotadores, porque eles confundem a nossa cabeça. Concorda, Jonas? Nossa, mãe, totalmente. Não é? Porque se a gente disser assim, o que é uma pessoa inquieta? Uma pessoa que busca novas coisas. Isso não é bom, Fábia? Não é? E eu vou trazer a visão de Cesar dizendo o seguinte, dependendo da forma que você faz isso e das justificativas que você tem sobre o seu comportamento, isso pode ser extremamente nocivo também para você estar em plenitude. Então, vamos falar um pouquinho desse inquieto, né? Esse inquieto, na verdade, é aquela pessoa que está em busca constante de emoção. Ela vive a vida, na verdade, buscando uma emoção contínua. Mas é aquela sensação que não é só da curiosidade de viver. Ela se alimenta, na verdade, desse novo o tempo todo. E aí vai uma contrapartida aí, que é o seguinte, será que a nossa vida, a todo tempo, traz essa energia, dessa inquietude? Entendi. Em psicanálise nós conhecemos id, ego e superego. Então podemos dizer então que uma pessoa que é inquieta quer viver no puro id. Perfeito. Só que aí é que tá, Jonas, a história do sabotador. Ela quer viver esse id, essa criança em plenitude, ela quer emoção o tempo todo, ela quer satisfazer o tempo todo, né? Mas ao mesmo tempo ela não se sente em paz. Por que ela não se sente em paz? Porque ela está constantemente buscando coisas novas, então ela não consegue viver uma coisa que você fala muito na nossa formação, o presente. Ah, tá.
Então, esse inquieto, ele está voltado para o futuro o tempo todo. Entendi. Ele não consegue olhar para o que ele tem, ele não consegue viver o seu estado presente. E por isso também, ele drena a sua energia, ele tem um foco também no externo. Ele não está voltado para si, ele está voltado para o que ele está buscando demasiadamente e constantemente fora dele. Faz sentido, Jonas? Totalmente sentido, totalmente sentido. A pessoa que sempre está buscando emoções, pelo que eu entendi, são pessoas que praticamente começam a ter fuga do presente, para poder Perfeito. esquecer o presente, porque se tiver que viver o presente, acontece o quê? Pois é. E aí vê que coisa interessante, né, Jonas? Porque são pessoas que geralmente são extremamente ocupadas. Então, aquela pessoa que não tem tempo para nada, que é assim, tá aqui, mas já tá fazendo outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Mas essa outra coisa, ela não está se permitindo viver o que ela está vivendo no presente. Entendi. Né? Então, não é aquele perfil saudável, que a gente vai falar sobre isso, né, da busca da criatividade, da inovação, de uma mente aberta, já a gente fala, mas é aquele perfil, né, um sabotador forte que está dizendo o seguinte: não viva o presente e esteja se alimentando já do futuro todo. Entende? Sim. Perfeitamente. Então, esse inquieto, né? E aí é interessante, porque na sequência, o próximo sabotador, ele tem um casamento interessante com esse inquieto, que é o controlador. Olha aí. O próximo sabotador que a gente vai começar a falar se chama controlador. Tá. Espero que todo mundo tenha anotado aí. Vamos ver. Esse eu tenho medo dele. Olha, eu não vou falar, porque há uma tendência de todo mundo, né, Jonas? Tem um controlador bom por perto, tá? Eu não sei não, mas eu acho que a Flávia não é controladora, mas ela consegue me manipular. Ah, tá bom. Flavinha, olha. Vamos contar as nossas experiências, os nossos sabotadores aqui ao vivo. É bom porque aqui a gente consegue identificar logo, né, Flávia? E já a gente trabalha na mesma medida. É muito rápido. Pois é. Deixa eu falar um pouquinho do controlador para a gente avançar por causa do tempo, e eu sei que vocês também querem falar coisas importantes. Veja, esse controlador, ou sabotador, né, dos quais a gente está falando aqui, que foi mapeado, né, pelo Xard, na pesquisa dele em Harvard, ele diz o seguinte, né, que esse controlador, ele é movido, ele só funciona pela necessidade ansiosa de estar no comando. Então, é um sabotador que ele traz para sua mente, ele justifica o seu comportamento, que você tem que estar à frente de tudo. Então, são pessoas extremamente sobrecarregadas, pessoas que estão com uma tendência muito grande a assumir vários papéis, né? E esse sabotador vai funcionando porque ele vai criando uma mentira, né? Porque a gente fala de sabotador que é uma grande mentira, e você justifica a sua mente da seguinte forma: quanto mais eu faço pelos outros, quanto mais eu me dou pelas causas e tenho mais controle sobre essa situação, eu sou mais eficiente. Entendi. Quando, na verdade... Vocês estão me ouvindo, Jonas? Sim, perfeito. Então tá, é porque deu um delay aqui rapidinho, mas agora eu tô ouvindo vocês também. Né? Quando, na verdade, você pode até ter esse controle sobre o outro, mas muito pouco controle sobre você mesmo. É desse sabotador que a gente está falando. De novo, se você observar todos eles que eu falei até agora, com exceção do crítico, todos eles estão voltados para o externo. Então, é o controle que eu tenho sobre o outro, é o controle que eu tenho sobre as situações da minha vida relacionadas ao outro, mas pouco controle sobre mim mesmo, porque há pouco conhecimento, na verdade, desse sabotador. Faz sentido? Perfeitamente. E aí, o que acontece, né? Esse controlador, o que ele permite? Né? Que a gente não consiga, na verdade, realizar as coisas com tranquilidade. Então, são pessoas que estão sempre no modo operandi, vamos dizer assim, de tensão, né? De busca de reafirmação o tempo todo, né? De liderar uma situação com um ponto de vista muito racional. Então, você não dá margem, não dá brecha, na verdade, para que você tenha mais leveza,
para que você veja outros pontos de vista e que você consiga encontrar esse equilíbrio. Esse sabotador fala bem disso, do controle. Seria ok? rígido também, Fabinha? Fábia, doutora Fábia. Fabinha, ela é tão íntima aqui e sai. Você é uma querida, você é uma querida. Pode falar do jeito que você quiser. Ele seria rígido também? Sim. Uma das características seria a rigidez. Sim, Flávia, sim, sim. Ele acaba tendo essa característica de uma rigidez de pensamento, né? Ele consegue, é como se fosse assim, eu preciso controlar o mundo para eu não ser controlado. Entendo. Entende? E sofre. Muito. Porque o que acontece, Flávia? Nós não controlamos nada. Nada. Isso é uma grande, professor Jonas me ajuda, e professora Flávia Molena. Isso é uma grande ilusão. Então quer dizer que se uma pessoa dessa perder o controle, o que acontece? Ela surta, né, Jonas? Ela entra em total desespero, ela não compreende mais o papel dela na vida, ela entra em depressão, e é muito comum que o perfil de um sabotador, controlador, quando ele está num percentual muito alto, ser pessoas extremamente com traços depressivos. Porque se ela perde o controle, ela perde a vida dela. Ela perde o sentido dessa mentira que ela criou na mente, que ela só vai funcionar se ela conseguir controlar as pessoas, e aí ela adoece. E aí a gente tem casos de depressão muito associados a esse perfil desse sabotador controlador. Perfeito. Muito bom. Já anotei muito tudo bem? Aqui, já anotei tudo. Você está aplicada, viu, Flávia? Obrigada. Muito bem. Vamos continuar mais um? Mais um. Então, vamos lá. Agora a gente está indo para o esquivo. E, na verdade, é o último sabotador que a gente vai falar, tá? Okay. Depois a gente recapitula bem rapidinho, né? Vamos lá. A própria palavra, né? O esquivo, né? O que é que já remete a gente aí, Jonas? O que é que você acha? O que é que você acha, Flavinha? Esquivar-se de algo. Sai fora. Não Sai quer fora. saber. Eu gosto muito dessa forma de vocês trabalharem. Eu acho que você, Jonas e Flávia, conseguem ser realmente uma dupla muito especial, porque vocês se complementam de uma forma maravilhosa. Que é isso mesmo. É exatamente o que vocês trouxeram, né? Mas vamos entender isso como uma funcionalidade da mente, né? O que está na minha mente, o que é que eu estou pensando negativamente, o que é que eu estou construindo, né, como pensamento nesse sabotador esquivo, né? Então, veja, o esquivo aparentemente é esse que sai de cena, né? É esse que sai sutilmente de cena para tentar sempre mediar situações. Então, você vai encontrar esse sabotador funcionando num perfil comportamental, vamos dizer assim, de pessoas que não querem brigar com ninguém. Sabe aquela pessoa que diz, olha, eu pago tudo para não entrar numa briga? Então, esse sabotador esquivo fala disso, né? De perfis de pessoas onde elas não entram, na verdade, na briga por um motivo. Porque elas não conseguem demonstrar aquilo que realmente elas são. Então, elas se esquivam daquela condição real para tentar, né, vamos dizer assim, manter a paz. Isso é uma mentira também, mental, quando, na verdade, você tem desejo e vontade de se expor, de falar, de dar a sua opinião. Mas há tanto movimento, né, dessa origem negativa mental que você faz essa opção de estar longe disso. Então, são pessoas que geralmente até são boas mediadoras, conseguem ouvir todos os lados, conseguem ajudar, né, nas relações, mas, na verdade, elas estão se esquivando do direito até, né, de se colocarem naquelas determinadas situações. Então, esse é um sabotador também bastante conhecido. Pessoas quando começam a colocar a mão na massa. Como é? Se precisar colocar a mão na massa, corre, né, Jonas? Corre, isso, né? E aí eu falo isso sempre sorrindo, né? As pessoas, mas Fábio, você está falando de um assunto tão difícil, você começa a sorrir, mas por quê? Porque, na verdade, eu acho que a mágica é essa. É você identificar isso e começar a trabalhar com isso, né, Jonas? Exatamente. É aquilo que a gente falou das dádivas e oportunidades de melhoria, né? E esse esquivo fala disso, né? De você colocar o contrário, né? Colocar a mão na massa. De você mudar esse padrão mental de crença e de comportamento. É disso que a gente começa a falar agora também. Então, vamos recapitular quais foram os sabotadores que a gente falou
através dessa visão de Xard, da psicologia positiva, Flavinha e Jonas? Bom, as pessoas que estão em casa agora, de repente, pode ser que entrou agora, a doutora Fábia Siqueira, de Recife, né? Renomada psicóloga na cidade de Recife, Pernambuco. Ela fez uma explanação, né, de 10 sabotadores, tá? Se você quiser, se você chegou agora, não teve oportunidade de ouvir, espere um pouquinho, logo você vai ouvir na íntegra no YouTube, tá bem? Nós vamos deixar liberado para você. Mas para você que está tendo o gostinho de ouvir ao vivo e a cores, também é muito bacana poder estar aqui ouvindo realmente ao vivo, né? A Flávia vai falar, ela marcou um por um aqui, porque nós também estamos aprendendo, não é verdade? Sem dúvida, sempre, né? Você identificou algum aqui? Ah, não, acho que é o 11º que ela vai falar. Tá bom. Então vamos lá, Fábia. Então, primeiro o crítico, Perfeito. depois o insistente, prestativo, hiperrealizador, vítima, hiperracional, hipervigilante, inquieto, controlador e o esquivo. Perfeito. E agora a Perfeito. pergunta que não quer calar: o que podemos fazer acerca da presença dos sabotadores em nossa vida? Perfeito, Flavinha, perfeito. Flávia, antes de responder essa pergunta, Giovana me sinalizou, eu não sei quem fez a pergunta, Giovana, se tu conseguir. Augusto de onde? Eu não estou identificando com o Giovana, acho que vocês vão conseguir visualizar melhor do que eu, mas é o Augusto, que está aqui nos assistindo. Ele mandou uma pergunta, a Giovana passou para mim, e eu acho que é pertinente agora, antes da gente passar para o próximo passo, né? Ele está dizendo o seguinte, será que é possível você ter 2 tipos de sabotadores ao mesmo tempo? Esse Augusto é muito sabido. Só 2? Viu? Pois é. Claro que, né, fazendo uma alusão, quantos dedos nós temos nas mãos? Perfeito, Jonas e Flávia. Acho que vocês já respondem isso, né, para o Augusto, para todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Sim, é possível, claro que sim. Na verdade, o mapeamento, quando a gente faz, e existe essa forma de identificação, existe o mapeamento, né, que essa ferramenta fantástica foi criada através de Harvard, dessa pesquisa. Então, a gente consegue identificar todos esses sabotadores nós temos dentro de nós. O que a gente identifica é o percentual do quanto eles estão funcionando. E na linha de trabalho da psicologia positiva, com a terapia quântica evolucionista, com o paradigma da física quântica, que a gente entende. A gente trabalha sempre os 3 em maior grau, aqueles que estão mais funcionando o tempo todo. Então, geralmente, são um percentual que a gente depois fala sobre isso, mais de 80% acima, que são os que estão numa frequência muito grande. Então, quando a gente identifica isso, veja, nós temos todos, mas há sempre aquele que prepondera mais, aquele que é mais atuante, aquele que é uma característica realmente da nossa vida, do nosso comportamento. Então, Augusto, para todos vocês, sim, é possível, porque temos todos. Eu tenho todos os sabotadores, Jonas tem, Flávia tem. A diferença é a identificação e o mapeamento e o trabalho que a gente faz cotidianamente, né, diariamente, na verdade, com o pensamento positivo, que é o outro lado, né? A gente está alimentando sempre essa positividade. Então, controlando a força desse sabotador. Deu para entender aí, Flavinha? Porque eu estou sem ver você. Perfeito, perfeito. Eu até então tá. Depois eu também vou fazer aqui, né? Daí nós vamos bater um papo lá. Mas vamos lá. Agora eu gostaria que você falasse um pouco para a gente o que podemos fazer acerca da presença dos sabotadores em nossa vida. Que eles estão aí, você acabou de dizer que estão. E agora? Muito bom. Eu acho que essa é a pergunta que não quer calar. Eu digo que é o salto quântico, né? Mas vamos lá. À medida que a gente consegue mapear e identificar, esse é o primeiro passo. Quando eu mapeio e identifico aqueles que a gente tem com mais força na nossa mente, a gente consegue, obviamente, ir ao encontro deles. É um pouco daquilo que eu falei, né? A dádiva de você entender isso e a grande oportunidade, na verdade, da sua melhoria e da busca da sua felicidade. Compreendendo isso, como é que a gente vê o que seria a força positiva? Do mesmo jeito que o Xard fez a pesquisa lá em Harvard, que trouxe para a gente esse conceito, entendendo que nós temos 9 sabotadores universais, e o crítico é o mais preponderante,
ele identificou uma força maravilhosa, chamada do sábio. Adoro o sábio. Ah, o sábio? Então, o sábio. Então, da mesma forma que a gente tem todos esses sabotadores, a gente tem um grande sábio dentro da gente. Com o nome que ele atribuiu a essa força positiva da mente. Vamos imaginar, Flávio e Jonas, que a nossa mente está dividida. Eu tenho uma polaridade negativa e tenho uma polaridade positiva. Certo? Certo. A negativa está associada à força do sabotador. E a positiva está associada ao quanto esse sábio ele está sendo alimentado. Ok? Ok. Então, dentro dessa perspectiva, se eu tenho uma polaridade negativa, que é sábio, e uma polaridade positiva, aliás, negativa, que é o sabotador, e positiva, que é o sábio, a grande magia da história é como essa força desse sábio vai ser tão forte ao ponto de eliminar a força do sabotador. Muito bom. E aí nós Então, temos alguns antídotos para isso, né? Aí nós temos algumas possibilidades. Eu vou pedir para você repetir novamente isso que você falou no final. Você poderia repetir, por favor? Vou repetir, Jonas. Que a nossa mente, né, é como se a gente imaginasse que ela está partida ao meio. A gente tem uma polaridade positiva e uma polaridade negativa. A polaridade positiva, eu mudei o lado, né, mas vamos lá. A polaridade positiva é o sábio, a polaridade negativa é o sabotador. O que a gente compreende com as pesquisas, né? O que elas referendam a gente? Elas referendam a gente da seguinte forma: a força de um sabotador, Jonas, ela é tão grande, que a gente precisa de uma força 3 vezes maior. Então, esse sábio, a forma que a gente vai saber as soluções já, ela precisa ser alimentada 3 vezes mais para que ela aniquile a força de um sabotador. Imaginou como é forte isso? Sim, sem dúvida. Quando você fala isso daí, me faz lembrar daquela... não seria briga, mas daquele quantos de afeto que fica no inconsciente, e quando ele passa pelo pré-consciente, quer ir para o consciente, e o superego fica naquela briga, dizendo assim, olha, não dá para suportar isso daqui, e ele tem que fazer um contra-investimento, né? Que é uma energia igual ou muito superior à que veio do inconsciente, para poder voltar lá e não cair numa explosão, e a pessoa, de certa forma, que tem uma probabilidade de ter um vitiligo na família, de repente brotar o vitiligo na pessoa, porque em algum lugar tem que ser uma área de escape, né? Perfeito, Jonas, é exatamente isso, né? E aí é a história da psicossomática, né? Sim, ela se somatiza, deixa de ser psicossomática, né? Se somatiza. Exatamente. Perfeito. E aí, é nessa mesma linha de raciocínio. Se eu estou alimentando o que é negativo, eu adoeço. Se eu alimento o meu sábio, que é o que é positivo, sim, obviamente eu tenho mais saúde e mais clareza, né? Para viver uma vida com mais plenitude. Então, a gente pode trazer, eu vou trazer o que a pesquisa traz, tá? A pesquisa diz o seguinte, que os nossos sabotadores, né, a gente já identificou isso, a gente já sabe que são nossos inimigos interiores. São inimigos internos. Então, a força do sábio é combater esse inimigo externo. Então, como é que a gente poderia, a princípio, né, combater esses sabotadores todos que a gente conversou? Pessoal, então, escutem bem o que a doutora vai falar agora, hein? É muito importante. Vamos lá. Pois é. E aí, o Xard traz da seguinte forma, ele traz cinco possibilidades para que a gente comece além do mapeamento já identificado, saber quais são os sabotadores, a gente comece a tratar desses sabotadores. O primeiro deles, né, que ele traz para a gente como uma possibilidade da força de nutrir esse sabotador, esse pensamento positivo, ele fala da nossa condição de sermos pessoas exploradoras. Sabe, o que é isso? Né? O que é esse sábio explorador? E ele fala que é justamente você ter uma mente aberta, Jonas e Flávia. Esse é o primeiro passo primordial, ter uma mente aberta. Por quê?
quando eu me abro para novas experiências, novas ideias, novos conceitos, novas possibilidades, eu saio de um padrão de crença limitante, onde aquela verdade, aquele sabotador que eu tenho, ele é a única coisa que pode gerenciar a minha vida. Sim. Então, eu me abro para o mundo, para outras possibilidades. E essa é uma quebra muito importante, né? Porque quando a gente está com essa força negativa do pensamento, a gente tem uma tendência a ficar extremamente introspectivo. Nada mais parece que nos interessa. Mas, para quebrar essa força negativa desse sabotador, o primeiro passo de alimentação de um sábio consistente, é se abrir para o mundo. E aí ele diz o seguinte: seja um explorador da vida. Que lindo. Né? Então, explore as possibilidades, explore o que você vê como algo de novo, algo de uma nova ferramenta, algo de um novo paradigma, que possa trazer luz para você, que possa trazer essa nova forma de pensamento. Exatamente. Olha só que interessante. Nós estamos até, não estou careca, mas carecas de saber que há muito mais entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia, né? Então, às vezes, a pessoa se amarra num determinado palanque e não sai de lá de jeito nenhum e passa a vida inteira lá e morre lá e com um sofrimento muito grande, sendo que o mundo das possibilidades, agora pelo menos pela física quântica, está aí. Eu acho que essa palavra aí de ser um explorador, né, eu acho que vamos dizer assim, Cisado estava realmente inspirado, porque a pessoa começa a dar novos passos, rumos a múltiplas possibilidades. Perfeito. Jonas, é de uma grandeza imensa isso que você falou, e que faz muito sentido para mim. Porque a gente está falando de ciência, Jonas. Sim, a gente está falando de academia se abrindo, né, para um paradigma que está além, né, muito além. Quando ela diz que é uma mente aberta, ela está se abrindo a tudo. Não é à toa que Harvard tem uma disciplina chamada felicidade. Não é à toa que a gente tem uma segunda disciplina agora chamada gratidão. Então, tá lá as pessoas em Harvard agora estudando sobre gratidão. Então, eles se abriram, eles entenderam isso. E isso é uma força de um sábio muito forte. E que eu concordo com você. Isso não está só no nosso terreno físico aqui, né? Nossa terra. Isso vem de outras coisas que talvez a gente não consiga nem acessar ainda de forma tão clara. Mas, enfim, continuando, a gente tem uma segunda palavra do Shizad sobre outra força que a gente precisa desenvolver para combater o sabotador, que é uma palavra muito conhecida, mas que ele traz um conceito para consigo mesmo, ou seja, ser empático consigo mesmo. Ser empático consigo mesmo. Muito bom, empatia. Empatia, Flavinha. E aí é interessante que a gente já conversou sobre isso, né, nos nossos encontros e tudo mais, mas como é forte esse conceito, porque é o seguinte, não é empatia para com o outro. Sim. É a empatia para com você mesmo. Sim. É aquele entendimento amoroso de quem você é. É o entendimento de uma aceitação de quem você é. Então, assim, ter mais carinho consigo mesmo, entender esses sabotadores, por exemplo, como fazendo parte de você, mas que não são você. Não é? E que você tem plena capacidade de transformação, tudo isso. Então, é uma compreensão extremamente amorosa consigo, que é um conceito para a ciência novo, né? Porque você começa a olhar que é mudar padrões e paradigmas passados de culpabilidade. Lembra do padrão da salutogênese? A gente conversou sobre isso, né? Sim. Então, olhar para um olhar de saúde. Então, eu sou mais empática, eu sou mais amorosa, eu me entendo mais. E com isso, eu consigo realizar as minhas transformações. Eu gosto muito desse conceito que ele traz, né? Dessa coisa da empatia. O terceiro ponto, para a gente avançar, que eu sei que é algo... Só uma dica para o pessoal que está em casa, para começar a exercitar essa empatia aí, olha no espelho, viu, gente? Olha no espelho e fala assim, eu me amo. Quanto tempo faz que você não olha no espelho e não fala assim, eu me amo? Eu sei que você vai se achar ridícula de fazer isso nos primeiros dias, mas logo, logo você vai lavar o rosto nesse espelho 5, 3, 4, 5, 6 vezes e você vai falar, você sabe que eu me amo mesmo? E a graça começa a fazer parte na sua vida, porque é uma graça mesmo, né? A gente sempre fala que a graça é vida na vida.
Então é a nossa pequena vida inserida na vida de Deus. Se nós temos essa centelha divina e não temos coragem de falar para nós mesmos que nos amamos, hipócritas seríamos falar que amamos Deus. Perfeito. Somos a imagem e semelhança, né, Jonas? Exatamente. Às vezes eu falo assim, eu não posso ficar passando a mão na sua cabeça todo o tempo, né? Então eu tenho que falar assim, como que pode dizer você que não se ama e depois dizer que ama a Deus? Isso é uma hipocrisia muito grande. Perfeitamente, Jonas. Né? Lindo, Pois é, né? Como se Deus estivesse fora de nós, né? Exatamente. Mas continue, nossa querida. Vamos lá para falar sobre inovação e criar. O que é esse comportamento desse sábio? É alguém que busca o tempo todo, né? Combater lá aquela energia negativa, aquele pensamento negativo, buscando soluções alternativas, inovadoras, reinventando, criando novas possibilidades. Então, saindo daquele lugar comum de que eu tenho todas as respostas. Então, alimentar esse sábio é também se permitir experienciar coisas diferentes, mas que sejam de um grau de inovação grande, né? Então, quando você fala hoje, a gente está vendo bastante difundido, mas o conceito, por exemplo, da física quântica, e você começa a adentrar no estudo, né, do trabalho da física quântica, você está promovendo uma inovação, porque é algo de novo mesmo, para o paradigma do mundo que a gente está, né? Não é tão novo assim, porque a gente sabe que tem fundamentações lá atrás, mas você está se abrindo a isso. Então, você alimenta esse sábio dentro de você. Ele fica feliz, Flavinha. Ele fica feliz, Jonas. Nossa, encontrar essas possibilidades. Você está falando uma coisa aí que não dá para mim ficar quieto. Eu fico inquieto, porque, olha, veja bem, quando você fala do sábio, quando nós estamos falando de regressão de memórias, principalmente pelo método ADI, que é a abordagem direta do inconsciente, dentro da ADI, tá? Eu até indico 2 livros para as pessoas, que é Chaves do Inconsciente e Inconsciente Sem Fronteira, de Renato Joste de Moraes. Lá você também encontra com o sábio, e o nosso sábio, ele é inconsciente, só que ele sabe tudo, desde a concepção até a sua data de hoje desse nascimento. Então esse sábio aí vem muito de encontro com o nosso trabalho, que quando dentro do Cura Quântico com Hipnose, ele veio de lá. É ali que surgiu também a ideia e ver que a pessoa há a possibilidade dela encontrar esse sábio e ver que ela não tem culpa de nada. Mas vamos lá, senão estoura o tempo. Isso a nível inconsciente, né? Deixa bem claro. Isso a nível inconsciente. Agora aqui é o sábio consciente. Exatamente. Isso, perfeito. Achei muito bom e importante. Mas reforço que há caminhos, né? É isso que a gente está falando. São possibilidades. E é isso que a gente precisa acessar, né, Jonas? A ferramenta que é consciente, a ferramenta que é inconsciente, para que essa mudança e esse sábio se sinta feliz. Ele se sente nutrido. Eu gosto muito da expressão. A gente está nutrindo o sábio. Ele está ficando forte, né? Quando a gente está se abrindo para tudo isso. E eu acho que isso é muito importante. O quarto é navegar e escolher um caminho novo. Sim. O que seria esse navegar nessa tradução e esse caminho novo pelo Xart? Ele diz o seguinte, que a gente tem essa capacidade de escolha de um melhor caminho que se encaixe às nossas necessidades. Nós aprendemos lá atrás, é o sabotador, né? Que às vezes a gente só tem 1, 2 ou 3 caminhos. Às vezes a gente vive uma carreira profissional que foi um caminho aprendido lá atrás. E a gente vive isso o resto da vida acreditando que se a gente não for aquilo, nós não seremos felizes. E esse movimento de navegação do sábio é o contrário. É você começar a entender que você pode fazer várias opções na sua vida. Desde que sejam opções que estejam associadas àquilo que de fato vai lhe fazer bem e vai trazer a sua felicidade. Então eu acho que esse ponto do sábio ele é extremamente maravilhoso e ele na verdade nos oportuniza, né? Sermos o que realmente a gente precisa ser. Felizes, né? Felizes, saudáveis e prósperos. E prósperos. Com frequência cardíaca perfeita. Respiração perfeita, frequência cardíaca e cerebral perfeita. Voltando. Exatamente. 1, 2, 3. Essas são as palavras do professor Jonas.
A Fábia Perfeito. conhece bem. Voltando para o sábio, voltando para o que nós somos como essência, como expressão divina, como tudo, na verdade, que a gente possa ser. Né, Flavinha? A gente pode tudo que a gente quer, na verdade. Então, para encerrar, né, na visão do Xizard, ele traz uma quinta sugestão de como alimentar esse sábio, que é ativar e ter ações, né, que são decisivas. O que ele fala disso? Que é um pouco do que Jonas trouxe em algum momento, que é a prática. Não adianta a gente passar aqui uma noite, começar a descobrir quais são as possibilidades, se a gente não começa a realizar uma ação direta. Exatamente. Muito bom. Exatamente. Então, sair do campo da teoria de possibilidades, que é importante, porque quando a gente acessa o conhecimento, a gente acessa esse mundo todo desse sábio que a gente falou, mas é preciso ação. Exatamente. Né? Fala, Jonas. Você tem toda a razão, porque existe uma história que sintetiza bem essa palavra sobre a ação. Aquele monge que estava visitando uma família e ele vivia de uma vaquinha. Aí o que acontece? O monge fala para o ajudante dele assim: joga aquela vaquinha no precipício. Ela estava lá né, pastando. Falei, mas senhor, eu vou. Joga no precipício. Foi lá e jogou no precipício. Quando ele voltou da próxima vez, os caras já tinham 4, 5 vacas, estavam todo mundo trabalhando, tudo bonito, forte, sadio e resistente. Então, às vezes, nós temos que nos desinstalarmos mesmo, tá? E partirmos para a ação. Essa ativar e ter ação, isso é maravilhoso. Fantástico. Exatamente. E aí a gente encerra, né? Vamos dizer assim, por hora, porque é um assunto extenso, incrível, mas assim, encerra esse conceito das possibilidades que o Xizard traz, esses 5 componentes que a gente falou, para transformar, libertar esse sábio da força desse sabotador. E aí eu não trouxe um conceito que eu quero fechar agora um pouquinho nessa fala, que é o coeficiente de positividade. Então a gente falou sobre tudo isso, mas existe uma ferramenta, Flávia vai dar uma notícia já a vocês, maravilhosa, mas existe uma ferramenta que nos ajuda a mapear isso, identificar esses sabotadores e o nosso coeficiente de positividade. Essa ferramenta de Harvard, né? Flávia vai dar uma surpresa já, mas que a gente tem à nossa disposição para mapear e nos dar os indicativos de como a gente pode alimentar mais e de uma forma muito forte e sábia o nosso sábio. Então, é ir para a ação, entendimento do que é negativo e transformar isso em ação positiva. Não há o conhecimento que não seja colocado em prática para ser uma grande verdade. É preciso acessá-lo, mas é preciso transformá-lo, né, Jonas e Flávia, em algo palpável, em algo possível. É disso que a gente está falando aqui. É joia. Então, já que ela, né, me deu aí a oportunidade, eu vou contar para vocês que nós temos um presente, porque diante de tanta informação preciosa de identificação e de correção, né, que existe lá o sábio que pode nos ajudar, você deve estar aí pensando, como é que eu posso identificar em mim os meus sabotadores? O que eu faço com isso? Me ajuda, né? Então, doutora Fábia nos deu um presente. Nós estamos aqui na semana, né, do como mudar quanticamente sua vida em 7 dias. Quem está nos assistindo está no grupo, já ganhou, já vai receber, né? E quem não está, tá aí o convite, com certeza o pessoal está postando aí o link do grupo. Nós vamos colocar lá no grupo um link onde você vai ter acesso para você poder mapear e identificar quais são os seus sabotadores. Olha que presente, hein? Muito bom. Olha, enquanto ela falava aqui, né, é que nós temos que nos conter, porque hoje na nossa live passou um pouco do horário, até devido aqui à questão tecnológica, mas ela estava falando umas coisas tão lindas e eu tenho para dizer para vocês o seguinte: o explorador, né, quando ela falou lá do sábio, dos exploradores, né, as exploradoras, a mente aberta. Então tem a mente aberta. Nós estamos ali com o grupo, ele chama-se Ondas de Possibilidades. Isso, Flávia. Muito pertinente, né? Isso, vamos lá, vamos explorar. São 7 aulas. 7 aulas que você vai poder realmente mudar quanticamente a sua vida. E uma das aulas nós falamos dos sabotadores. Como a doutora Fábia já fez e sabe, ela até já deu aí
um gostinho, né, de dar um nome para o sabotador. E lá a gente vai explicar isso de forma assim, bastante efetiva, muito clara, dessa forma alegre aqui que nós levamos a vida, né? É claro que as tensões acontecem, nós também temos os 10 sabotadores, né? Eu vou fazer, claro, o professor Jonas também vai entrar lá no link, fazer a avaliação. Para poder melhorar, né, gente? Sempre, para que nós possamos melhorar. E quando a doutora Fábia falou ali, né? Olha, Harvard estudando felicidade e gratidão. Que aula de hoje, gente! Vocês já pensaram que vocês tiveram hoje, né? Que conteúdo maravilhoso! A que ponto chegou? Nós estamos falando de algo estudado em Harvard. Isso, é tangível, né? É tangível. É tangível porque nós temos aí os 5 sábios, né? Que podem ajudar você. Se você assistir novamente, você vai ouvir eles. E você tem também, vai receber uma ferramenta aí, aqueles que estiverem no grupo, porém, vão receber uma ferramenta e essa ferramenta vai ajudar você a entender quais são os seus sabotadores. Com isso, você vai poder aplicar os sábios sobre esses sabotadores. Olha que coisa linda. E dentro ainda lá do Como Mudar Quanticamente Sua Vida, que é o grupo Ondas de Possibilidade, nós temos uma aula só sobre gratidão. Olha que lindo, não é? Nós vamos falar lá sobre gratidão. Vocês já estão ajudando todo mundo, na verdade, a contribuir para alimentar esse sábio, né, Flávia? Exatamente. Então é assim, existe. Vamos olhá-lo de frente, tratar isso com carinho, sem culpa, mas com responsabilidade. E agora nós estamos aqui propondo a ação, que foi a última, né? A última aqui das colocações do sábio. Ativar e ter ações. Então que comece já, né? Para que você viva melhor, todos ao seu entorno vivam melhor, para que a gente tenha um país melhor, mundo melhor, né? Então é muito vasto isso tudo que a doutora hoje se propôs a estar aqui conosco. Nossa gratidão já antecipada a ela. Gratidão eterna. Tá? Esse conhecimento não tem preço, ele é impossível de mensurar aí o valor. E o nosso convite para que você faça a sua avaliação lá dentro do grupo Ondas de Possibilidades. Eu gostaria que a doutora fizesse a consideração final, né? Para que a gente pudesse encerrar esta live aqui. Perfeito, Jonas. Primeiro eu quero agradecer imensamente de novo o convite. Estar com vocês me preenche e nutre o meu sábio. Me deixa mais feliz, mais plena. E é um desses 5 princípios, né? De buscar esse conhecimento, essa inovação, de uma prática, de uma forma de vida. Vocês são inspiradores. Isso é, eu acho que é a maior joia da nossa vida. Buscar pessoas inspiradoras. Mas as últimas considerações que eu posso dizer, Jonas, é o seguinte. É o que Flavinha acabou de dizer, né? Eu acho que a gente está num paradigma de acesso a muita informação, a muitas possibilidades, mas há coisas que estão acontecendo agora. Esse grupo aí do Jonas e da Flávia, por exemplo, nós estamos falando em total sincronia. A gente tem harmonizado esse pensamento e entendido, a partir dessas reflexões, a minha visão, da pesquisa que eu faço, da coerência e coesão, uma mudança de comportamento. Então, eu também convido vocês que estão aí do outro lado a conhecer mais a fundo o trabalho da Flávia e Jonas, que está totalmente, né, fundamentado também nos paradigmas da psicologia positiva, e não deixem de acessar a ferramenta, que é um caminho realmente grandioso, e que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês a viver a experiência do curso, e vamos em frente. Estou aqui disponível com muita gratidão, com muita felicidade, muito preenchida hoje de estar com todos vocês, tá bom? E claro, quem quiser se aprofundar, lá dentro do link, depois vai ter os contatos da doutora Fábia, e aí você pode chamá-la, se você quiser um aprofundamento profissional nesse caso, né? Você a chama lá e com certeza ela terá o maior prazer em te atender, não é isso? E depois de ouvir tudo isso, que eu quero falar para você é o seguinte, que a sua mente pode ser sua maior amiga ou pode ser a sua pior inimiga. Você que decide sempre. Ou coloca em prática ou não. Exatamente. É isso? Nós temos as chaves. Vem conosco. Uma boa noite a todos. Eu peço para que você aguarde um pouco, Fábio. Eu vou terminar lá e a gente já volta já. Tranquilo. Beijo no coração. Beijão.